Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, amigos internautas. Eu sou o Carlos Alberto Ferreira e estamos hoje aqui no Luz na Penumbra, estudando o livro A Gênese. E todos nós estamos agora convidados a participar da Rádio da Fraternidade. E aqui, no nosso capítulo da Gênese, onde nós estudamos as predições do Evangelho, é o capítulo 17. Vamos dar seguimento ao nosso estudo no item 41, tá? Que fala aqui da anunciação do Consolador. E no item 41, ele nos diz: dizendo a seus apóstolos, um outro virá mais tarde, e vos ensinará o que não posso vos dizer agora. Jesus proclamava a necessidade da reencarnação. Como aqueles homens poderiam aproveitar o ensino mais completo que seria ministrado posteriormente? Como estariam mais aptos a compreendê-lo se não tivessem de viver novamente? Jesus teria dito uma inconsequência se, de acordo com a doutrina comum, os futuros homens houvessem de ser homens novos? Almas saídas do nada por ocasião do nascimento? Admitindo-se, ao contrário, que os apóstolos e os homens do seu tempo tinham vivido depois, que revivem ainda hoje, a promessa de Jesus se acha justificada, tendo-se desenvolvido ao contato do progresso social. A inteligência deles pode suportar agora o que então não podia. Sem a reencarnação, a promessa de Jesus teria sido ilusória. Bom, dizendo aos apóstolos, um outro virá mais tarde, e vos ensinará o que não posso dizer. A forma com que é colocada essa passagem, Jesus trazendo esse ensinamento, ele está nos mostrando realmente aqui a questão da reencarnação. Um outro virá, né, e vos ensinará. Quer dizer, no futuro virá um outro que vos ensinará. Ou seja, todos vocês estarão lá, reencarnados. Entendeu? Então aqui ele já traz a questão da reencarnação. Então Jesus já proclamava essa necessidade da reencarnação como progresso do espírito. Daí trazer um outro Consolador para nos ensinar. E vai mostrando para nós como aqueles homens poderiam aproveitar o ensino mais completo que seriam ministrado posteriormente, né? Como estariam mais aptos a compreendê-lo se não tivesse que viver novamente? Então, a cada reencarnação, né, nós vamos progredindo no nosso aprendizado. Então, estaremos a cada reencarnação mais aptos à compreensão dos ensinamentos evangélicos, dos ensinamentos do Cristo.
né? Então, essa compreensão, né, à medida que vamos amadurecendo através da reencarnação, nós vamos nos aprofundando nesses ensinamentos e vamos começando a viver os ensinamentos trazidos por Cristo. Quando a terceira revelação chega, quando o Consolador prometido chega na Terra, ele chega para elucidar a todos nós a possibilidade, né, de começarmos a viver todos aqueles ensinamentos trazidos pelo Cristo. Então, o Consolador prometido, o Espiritismo, é o Cristo redivivo. Então, esse é o grande ensinamento trazido pelo nosso querido Jesus. Jesus também teria dito uma inconsequência de acordo com a doutrina comum. Os futuros homens houvessem de ser homens novos, almas saídas do nada, por ocasião do nascimento. É claro que, né, nós somos, se nós levarmos, vamos dizer assim, ao ensinamento do Livro dos Médiuns, quando Kardec pergunta: há espíritos? E ele tem como resposta: há espíritos. Os espíritos existem. E quem são os espíritos? E tem como resposta também a alma dos homens que viveram na Terra. Então os espíritos reencarnam. Mas Kardec até faz uma outra pergunta, que diz assim: e os espíritos se comunicam? Se comunicam a tal ponto, né, que, né, nós estamos aqui nos comunicando contigo. Então, essa revelação de que já somos almas que já vem sendo trabalhada há muito tempo, através das reencarnações. Não somos criados no momento em que nascemos. Não. Então, somos almas que... Então, admitindo-se, ao contrário, que os apóstolos e os homens do seu tempo tenham vivido depois, que revivem ainda hoje, a promessa de Jesus se acha justificada. Então, tendo se desenvolvido ao contato do progresso social, a inteligência deles pode suportar agora o que então não podia. Sem a reencarnação, a promessa de Jesus teria sido ilusória. Então, desses momentos em que Jesus ele retrata essa questão dos tempos preditos, né? Os tempos são chegados, né? Então, mostrando para nós que através da reencarnação nós poderemos e iremos regenerar a nossa terra. Então, em todos esses momentos, Jesus vem mostrando para a gente, né, que a reencarnação é a pedra angular desses princípios fundamentais da doutrina espírita, que é a existência de Deus, Deus como causa suprema, causa primeira de todas as coisas, né? A inteligência suprema, e também mostrando a imortalidade da alma, né? Se somos imortais, né? Então nós, quando morremos, não acabamos. Então nós somos imortais por quê? Porque teremos oportunidade de uma nova reencarnação. E tem como terceiro princípio a reencarnação dos espíritos. Em quarto, o princípio fundamental, a comunicabilidade entre os espíritos. Aí poderíamos até acrescentar a pluralidade dos mundos, né? Uma questão dos mundos habitados, né? Porque o próprio Cristo mostrou essa condição para nós. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Então, essa é a importância dessa anunciação, né? Que traz para nós Jesus anunciando, né?
que mais tarde viria o novo Consolador, mas também mostrando que nós estaríamos, né, nos amadurecendo espiritualmente através da reencarnação para recebermos esses ensinamentos mais explicativos, mais melhores para todos nós. Então, amigo ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, estamos aqui hoje estudando o livro A Gênese de Allan Kardec, o capítulo 17, Predições do Evangelho, dando continuidade ao nosso estudo no item 42, que nos diz dessa forma: se dissessem que essa promessa foi realizada no dia de Pentecostes, com a descida do Espírito Santo, poder-se-á responder que o Espírito Santo os inspirou, que pôde abrir as suas inteligências, desenvolver neles as aptidões mediúnicas, que deviam lhes facilitar a missão, porém que não lhes ensinou nada além que Jesus já ensinara, porquanto não se encontra nenhum vestígio de um ensinamento especial. Assim, o Espírito Santo não realizou o que Jesus anunciara em relação ao Consolador, caso contrário, os apóstolos teriam elucidado, durante suas vidas, tudo o que permaneceu obscuro até hoje no Evangelho, e cujas interpretações contraditórias deu origem a inúmeras seitas que dividiram o cristianismo desde o primeiro século. Quando nós vamos discernindo sobre essa questão, se disserem que essa promessa foi realizada no dia do Pentecostes, com a descida do Espírito Santo, dia do Pentecostes foi quando houve uma grande uma explosão de mediunidade, né? Onde os apóstolos falavam em línguas, né? Então, esse dia do Pentecoste foi o que eles chamaram a descida do Espírito Santo, ou seja, os apóstolos estavam todos mediunizados ou até incorporados, né? E fazendo prodígios, né, com relação à mediunidade. Então, ele diz que poder-se-á responder que o Espírito Santo os inspirou, né? E é claro que essa questão do Espírito Santo, fazendo essa referência aqui, Kardec, falando que menção aos nossos espíritos protetores, aos nossos espíritos guias, né? Ou mentores, como queiram chamar, nossos anjos da guarda, espíritos que nos inspiram, né? Nos protegem, nos amparam e nos inspiram. E nos inspirando, nos ensinam o caminho do bem, tá? Então, inspirou que pôde abrir as suas inteligências e desenvolver neles aptidões mediúnicas que deveriam lhes facilitar a missão, porém que não lhes ensinou nada além do que Jesus ensinara, porquanto não se encontra nenhum vestígio de ensinamento especial. Quando Jesus começa a sua trajetória, né, 12 homens é convocado por ele a acompanhá-lo. Se nós analisarmos esses homens, nós vamos ver que alguns deles já possuíam mediunidade bem latente, mediunidade bem ostensiva. Pelo menos 3 deles. João era um, o Pedro era outro, e se não me falha a memória, Tiago. Se a minha memória não me falha. Outros tinham mediunidades, vamos dizer assim, mais intuitivas, mas eram homens comuns, né? E a maioria deles possuía muito pouca instrução. Mas aqueles homens tinham um coração bom. Um coração onde poderia
os ensinamentos do Senhor Jesus é ser plantado ali, ser semeado ali coisas boas, bons ensinamentos. E Jesus trouxe isso. Jesus, com os seus apóstolos, através do seu culto do Evangelho no Lar, que era realizado na casa de Pedro, quantos ensinamentos Jesus passava para aqueles homens que o acompanhavam. E Jesus foi ensinando aqueles homens como nos ensina os seus conceitos até hoje, a todos nós. Homens também comuns, né? Mas que através dos conceitos trazidos pelo Evangelho de Jesus, nós podemos trabalhar no bem, fazer curar a muitos. E quantos de nós, entre o povo, somos médios ostensivos e aprendemos a utilizar a nossa mediunidade de forma do bem, de forma de progresso, não só nosso, mas como um progresso para a humanidade também, né? Porque a nossa mediunidade, ela é utilizada para o bem do nosso próximo. Isso é o trabalho, né, que o médium realiza. Não. E Jesus passava esses ensinamentos, mas para o restante do povo, ele precisava falar por parábolas, porque havia ali entre aqueles doutores da lei, né, naquele âmbito judeu, aqueles homens que eram muito orgulhosos e que esses ensinamentos de Jesus não tocava aqueles corações, entendeu? Então ele precisava contar histórias, e nessas histórias, todas elas de fundo moral, de acordo com a situação, os costumes que ali era daquela cidade, daquele povo, ele trazia um fundo moral para que nós pensássemos, para que nós refletíssemos sobre aquilo. E, de uma certa forma, dobrar aqueles corações orgulhosos daqueles homens do Sinédrio, daqueles homens do prelo judaico que tinha ali. Então, isso ele passava para nós, esses ensinamentos, ele hoje passa para nós esses mesmos ensinamentos. Todos nós que estamos trabalhando na doutrina espírita, através dessas elucidações cristãs que a doutrina espírita nos traz, é justamente fazendo aquilo que Jesus fazia com seus apóstolos. Então, os seus apóstolos, quando Jesus lhe aparece na ressurreição, né, o que Jesus faz? Anima aqueles corações e diz assim: ide e pregai, porque vocês já estão preparados para o trabalho no bem, o trabalho de angariar as ovelhas que estão perdidas. Vá primeiro trazer aquelas ovelhas que se perderam, tá? Não vá aos gentios, não vá aos pagãos, vai primeiro naqueles que já têm alguma coisa do Evangelho semeada em seu coração, mas que se perderam, entendeu? Assim como nós, em determinado momento, nos perdemos também, mas já temos a semeadura em nosso coração. E aí, a doutrina espírita, ela veio como aquele pastor que veio resgatar a todos nós que estávamos perdidos, entendeu? Nos encontrar dentro do trabalho no bem. Então, isso é o que essa lição vem trazendo para nós. Então, ele diz assim: o Espírito Santo não realizou o que Jesus anunciara em relação ao Consolador. Caso contrário, os apóstolos teriam elucidado durante suas vidas tudo que permaneceu obscuro até hoje no Evangelho e cuja interpretação contraditória deu origem a inúmeras seitas que dividiram o cristianismo desde então, no primeiro século. E essa divisão, se acontece em seitas, acontece devido ao homem, né? Mas olha o Consolador prometido como resgata o cristianismo novamente, né? Porque ele estava aniquilado, né? Vamos dizer até assim, o catolicismo
Ele aniquilou em determinado momento, lá pelos primeiros concílios, o concílio de Nicéia, lá, Constantino, ele aniquila praticamente o cristianismo. E ele é resgatado agora com o nosso Consolador prometido, né? Com o advento da terceira revelação. E aqui finalizamos com essa parte trazida aqui pelo entendimento, trazida aqui, que o Espírito Santo não realizou o que Jesus anunciara. Realiza sim, porque os espíritos que são incumbidos sobre a nossa proteção, esses espíritos que nos tutelam por amor, eles nos ensinam a nos direcionarmos dentro dessa condição de sermos melhores espíritas. Hoje nós temos na nossa casa espírita, né, as evangelizações. A evangelização, ela não é para criar espíritas, formar espírita, melhor dizendo. Ela é para formar homens de bem. Como não temos ensinamentos trazidos por esses espíritos? Nós temos sim. E ouçam aqueles que têm ouvido de escutar todos aqueles ensinamentos trazidos, e que a gente possa não mais guiar cego, né? Porque cego que guia cego acaba caindo os dois no buraco. Nós precisamos agora ter a certeza de que nós podemos mudar, fazer uma nova mudança. Então, tudo isso que a Gênese traz para nós, esse trabalho maravilhoso realizado por Kardec, trazendo o início desse entendimento dos espíritos, mostrando para nós como tudo começou nas predições de Jesus, naquilo que Jesus trazia, mas nunca esqueçamos a mais importante de toda, que eu sempre gosto de mostrar nesses ensinamentos todos aqui: os tempos são chegados. E olha, tem muita gente que está esperando chegar até hoje esse tempo, tá? E Jesus, há 2022 anos, há 23 anos atrás, ele já disse que já tinha chegado o tempo, tá? E a gente está esperando o tempo chegar. Não espera não, porque o tempo já chegou, né? É o tempo da transição, e ela está acontecendo, tá? Não vamos nos preocupar com aqueles que virão herdar a terra, que quem vai herdar a terra somos nós mesmos, tá? Então, através da pacificação, não seremos mais passivos, mas seremos pacíficos, entenderam? Então, através dessa mansuetude, dessa pacificação, nós vamos herdar a terra, porque os tempos são chegados mesmo, tá? E as palavras dele não passarão. Então, agradecemos a oportunidade de estarmos juntos. Finalizamos aqui o item 42 do capítulo 17 das predições do Evangelho, e para o próximo programa iniciaremos o segundo advento do Cristo, que é o item 43. Mas agradecemos a participação de todos, muita paz em seus corações. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o céu e inferno, ou a justiça divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amados e amadas,
Ouvintes internautas, que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Continuamos o estudo desta obra, porque estamos juntos sempre estudando esta obra, O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 5º da segunda parte, no qual estudamos os espíritos suicidas, suas condições, suas motivações e as consequências desse ato doloroso que é um crime à vista, aos olhos de Deus. Nós sabemos que é tão doloroso para o espírito que parte por essa via enganosa do suicídio, como para os familiares, os amigos que ficam no plano aqui dos encarnados, com repercussões tanto no espírito suicida que partiu através desse ato abrupto, inesperado e doloroso, quanto os sofrimentos daqueles que permanecem encarnados. Como fica uma mãe cujo filho parte dessa maneira, como fica o filho cuja mãe parte desta maneira, que é exatamente o caso que nós já começamos a estudar aqui neste capítulo, mãe e filho, e vamos retomar aqui a nossa memória através da apresentação do assunto, da questão, por nosso querido codificador Allan Kardec. Ele nos escreve: em março de 1865, o senhor M.C., negociante em pequena cidade dos arredores de Paris, tinha em sua casa, gravemente enfermo, o mais velho dos seus filhos, que contava 21 anos de idade. Este moço, prevendo o desenlace, chamou sua mãe e teve forças ainda para abraçá-la. Esta, vertendo copiosas lágrimas, disse-lhe: vai, meu filho, precede-me, que não tardarei a seguir-te. Dito isto, retirou-se, escondendo o rosto entre as mãos. As pessoas presentes a essa cena desoladora consideravam simples explosão de dor as palavras da senhora C. Na verdade, dor que o tempo acalmaria. Morto o doente, procuraram-na por toda a casa e foram encontrá-la enforcada num celeiro. O enterro da suicida foi juntamente feito com o do filho. Nós vemos o grande impacto que isso teve junto aos seus amigos, junto aos seus familiares e, na verdade, também junto ao filho, como nós já começamos a estudar e vimos que o filho já tinha condições, depois de alguns dias, muitos dias, segundo Kardec, quando evocado, e ele disse exatamente isso. Como ficaram então esses espíritos? O filho que partia, cumprida a prova da grave enfermidade, e a mãe suicida, por amor, colocamos entre aspas, ao filho, porque não ia aguentar a dor dessa separação. Aqui nós precisamos observar com compreensão, sem julgamento e com carinho, mas uma certa dose de egoísmo, porque ela fez isso porque achava que ela própria é que não podia suportar essa dor e assim subsequentemente. Nós, quando começamos a estudar este caso, nós lembramos o amor de pai do conscrito, porque o filho tinha sido conscrito, ou seja, convocado para ir à guerra, e ele, não querendo que o filho fosse, ou buscando naturalmente por amor ao filho preservá-lo dessa experiência duríssima que é a guerra, então o pai suicidou-se porque assim deixava, evidentemente, a mãe, a esposa viúva, mas como mãe de um arrimo de família, porque o filho era único. Então esse é um tipo de suicídio por amor, continua sendo um grave crime aos olhos de Deus, mas tem uma atenuante diante deste caso que estamos aqui
estudando. O filho, como ficou, nós sabemos que foi evocado muitos dias depois desse fato, e então ele já revela, nesse momento em que foi evocado, à luz da misericórdia de Deus, porque a longa enfermidade traz benefícios para o espírito se souber viver, aceitar e viver essa prova, que é uma prova da longa enfermidade que traz benefícios. Então, o filho, quando evocado, revelava lucidez em função desse benefício, porque tinha atravessado a prova, inclusive no momento final, ele inclusive conseguiu chamar a mãe e abraçá-la. Ele disse à mesa mediúnica que estaria completamente feliz se ele não tivesse a tristeza de ver que a mãe se tinha suicidado. Ele, portanto, conhecendo o fato do suicídio da mãe, ele declara que estava lá e, se não fosse o pesar causado por essa fatal resolução da parte da mãe, julgar-me-ia, disse ele, completamente feliz. Ele, na verdade, não fala de si, fala da mãe. E aqui é uma questão bastante interessante, porque sob que perspectiva, então, ele fala da mãe e não de si mesmo? O que seria mais natural ele falar de si mesmo. Mas, dado o grau de compreensão, de lucidez que ele revelava, ele falou sobre a mãe, sob a perspectiva do irmão em Deus. Porque no fundo, todos nós somos irmãos em Deus, por filiação divina. E representamos determinadas situações de relacionamento aqui, quando encarnados, para aprendermos, para termos experiências que nos vão ajudar a termos exatamente essa circunstância de termos adquirido aprendizagens. Ele, portanto, fala da relação mãe-filho com absoluto distanciamento psicológico. E ele diz: pobre, excelente mãe, não pôde suportar a prova dessa separação momentânea e tomou para se unir ao filho o caminho que dele mais deveria afastá-la. E por quanto tempo? Assim retardou indefinidamente uma reunião que tão pronta teria sido se sua alma se conformasse submissa às vontades do Senhor. É interessante aqui, do ponto de vista linguístico, nós observarmos o ponto de vista desse espírito na condição de filho, que fala a respeito da mãe sob a perspectiva do irmão em Deus, e fala na terceira pessoa. Ele faz aqui, naturalmente, um reconhecimento da mãe, excelente mãe. Ela não pôde suportar e tomou para se unir ao filho. Ele não diz para se unir a mim, ele diz para se unir ao filho, naturalmente já distanciado psicologicamente da condição, do papel que ele viveu na relação mãe-filho. O caminho que dele mais deveria afastá-la. Aqui, novamente, ele se refere à sua encarnação recém-finda, ao papel que desempenhou naquele conjunto familiar como filho. E é muito interessante nós vermos aqui, do ponto de vista da narrativa, do ponto de vista linguístico, como ele está desligado psicologicamente já daquela condição de filho. E nós vemos aqui, portanto, mais uma experiência do filho em relação à mãe, mas com esse distanciamento psicológico, tanto que essa relação tempo-recompensa está aqui completamente ilustrada essa relação nessa fala à mesa mediúnica do espírito do filho. E, na verdade, nessa relação tempo-recompensa, sempre está colocada a falta cometida segundo a gravidade, extensão e consequências
dessa falta cometida. No caso aqui, nós vamos ver que esta é a consequência, ou este é o quadro, este é o cenário do espírito da mãe suicida. O espírito do filho analisa a reação psicológica, comportamental da mãe. Ele próprio diz: se fosse resignada, humilde, arrependida, diante da provação que se lhe impunha, da expiação que deveria purificá-la, então ele aqui levanta uma hipótese. Se ela fosse ou tivesse sido resignada, como não o foi, ele então, dada a lucidez de que está já imbuído ou revestido, ele traça então o perfil que nós devemos ter psicológica e emocionalmente diante de provas e expiações. Então, ele pede oração para ela, para a mãe, o espírito que for a mãe dele, e dá conselhos às mães da terra. Ele diz, na verdade, aqui vamos partilhar com você esses conselhos que ele dá às mães da terra, revelando também já o distanciamento psicológico da mãe, mas usando a situação da mãe como um exemplo para as mães da terra não cometerem o mesmo erro. Aqui vamos então partilhar esses conselhos no momento em que eu, Nádia do Couto Vale, e você, amigo, amiga, ouvinte, internauta, está estudando conosco aqui pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, no programa Luz na Penumbra, o estudo sobre o céu e o inferno, ou a justiça divina segundo o Espiritismo, no capítulo 5º da segunda parte, sobre os suicidas, no subcapítulo Mãe e Filho. Então, o espírito do filho dá os seguintes conselhos às mães da terra. E, sobretudo, não a imiteis, vós outras, mães que vos comoveis com a narrativa da sua morte. Não acrediteis que ela amasse mais que as outras mães, a esse filho que era o seu orgulho. Não. É que lhe faltaram a coragem e a resignação. Mães, que me ouvis, quando a agonia empanar o olhar dos vossos filhos, lembrai-vos de que, como o Cristo, eles sobem ao cimo do Calvário, donde deverão alçar-se à glória eterna. E assina Benjamin C., que em francês nós lemos Benjamin C. Nós vemos aqui, carinhosamente, lembrando essa perspectiva do filho e a situação da mãe, quando ele diz: não acrediteis que ela amasse mais que as outras mães. E como ficou então a mãe, que também foi evocada? Ela diz: quero ver meu filho, tendes o poder de dar-mo? Cruéis tomaram-mo para levá-lo à luz e a mim me deixaram em trevas. Nós vemos aqui que as trevas, naturalmente, aqui ela pode estar se referindo a trevas como uma figura de linguagem no sofrimento, mas também pode ser que ela esteja em trevas na escuridão. Não parece ser este caso, porque era uma forma, como Kardec vai nos dizer ao final, em uma de suas preciosas notas, Kardec vai nos dizer que a forma de a lei de Deus, portanto Deus, punir os seus filhos, depende do tipo de situação em que nós nos encontramos. E então, para ela, era interessante que ela soubesse que estava no plano espiritual após o ato suicida, para se sentir nessa condição. E então confirma as palavras do filho, quando ela está aqui diante do amor-posse, que é o amor que cobra o que faz, que carregou no ventre o filho, que perdeu noites de sono. Às vezes nós vemos com alguma frequência este discurso da mãe, das mães em relação aos filhos, falando sobre os sacrifícios que fizeram. Na verdade, é uma cobrança egoísta
a respeito dessa situação. Então, quando ela diz aqui, e Kardec transcreve a evocação da mãe: quero ver meu filho, tendes o poder de dar-mo cruéis, tomaram-no para levá-lo à luz e a mim me deixaram em trevas. Quero porque me pertence. Aqui nós vemos mais uma situação que é a situação do amor-posse, que tem uma visão patrimonialista dos filhos, às vezes também dos filhos com relação às mães, às vezes de um cônjuge com relação ao outro, como sendo uma posse, uma propriedade dele. Aqui ela revela isso. E ela diz: quero porque me pertence. Na verdade, todos nós pertencemos a Deus. Nada vale, então, o amor materno? Aqui é também uma espécie de endeusamento do amor materno, porque nós vemos aqui que este amor, elas têm esse sentimento, carinhosamente reconhecemos, mas é um amor em desequilíbrio. E ela continua: pois que, tê-lo carregado no ventre por 9 meses, tê-lo amamentado, nutrido a carne da sua carne, sangue do seu sangue, guiado os seus primeiros passos, ensinado a balbuciar o sagrado nome de Deus e o doce nome de mãe, ter feito dele um homem cheio de atividade, de inteligência, de probidade, de amor filial, para perdê-lo quando realizava as esperanças concebidas a seu respeito, quando o brilhante futuro se lhe antolhava? Então, aqui nós vemos exatamente esse quadro ilustrado do amor-posse da mãe que cobra tudo que fez para o filho, pelo filho. Será então que não estava fazendo apenas para si mesma? Então, é exatamente essa cobrança que às vezes algumas mães fazem, cobrando o bem que fizeram ao filho no cumprimento do seu dever materno, porque este é um dever materno, e nós vemos isso lá em O Livro dos Espíritos, nas perguntas 583, 582, 584. Então, é exatamente essa cobrança pelo amor materno que cobra o que fez pelo filho, que aqui está posta mais uma vez para ilustrar o que é o amor-posse, de que nos falam os nossos queridos mentores. E ela continua: não, Deus não é justo, não é o Deus das mães, não lhes compreende as dores e desesperos. E quando me dava a morte para me não separar de meu filho, eis que novamente me roubam: meu filho, onde estás? Aqui nós vemos o desespero do sentimento materno. E não podemos deixar de nos emocionar e, evidentemente, de vibrar pela compreensão que devemos ter pelo sofrimento que sofre um espírito de mãe que está nesse contexto psicológico, nesse posicionamento, diremos, egoísta, e, na verdade, que faz com que ela se sinta sempre injustiçada, porque quer, na verdade, dar um contorno diferente ao quadro que a lei divina nos dá, e deu a ela como dá a cada um de nós. Deu esse filho generoso, um espírito que cumpriu a sua prova da enfermidade, que despertou alguns dias depois no plano espiritual, em estado de lucidez, com esse distanciamento psicológico. Esse era o quadro. Ela deveria agradecer a Deus. Sabemos que é doloroso, que dói o coração de qualquer um, mas devia, no enternecimento da lei divina, que também está presente em nossa intimidade profunda, reconhecer que aquele foi um momento em que aquela amizade, aquele amor fica gravado no coração dos dois espíritos para sempre. Mas ela aqui se rebela contra Deus.
ela diz que Deus não é justo, aqui fazendo uma avaliação e uma crítica a Deus. Não é o Deus das mães, ou seja, o Deus que as mães como ela, nesse quadro de rebeldia e de amor-posse, ela julga que o Deus das mães teria que fazer tudo que as mães como ela desejam. Então diz que Deus não lhes compreende as dores e desesperos, não compreende as dores e desesperos das mães. E quando me dava a morte para me não separar de meu filho, ou seja, quando eu resolvi, também num ato de rebeldia, me despedir da vida física, que é a outorga de Deus e a privativa de Deus, porque só a Deus compete tirar a vida, porque Ele é o dono e o Senhor da vida. Então, ela diz aqui, quando me dava a morte, eu resolvi que devia morrer, justamente com o objetivo de não me separar de meu filho. Eis que, novamente, me roubam. Meu filho, onde estás? Nesse desespero da mãe que compreendemos, nós vemos como este quadro traz um extremo sofrimento a ela como suicida e como resultado da separação pelo grande amor que essa mãe devotava ao filho. Mas ela também é evocada, ou seja, aqui já começou a evocação da mãe, e a mesa mediúnica nós vemos esse quadro inicial que ela revela a mesa mediúnica, porque então essa situação está aqui de dor, de comprometimento, com rebeldia com relação a Deus, e assim buscando, continua querendo encontrar o filho. Nós sabemos que o suicídio é o caminho mais longo para uma criatura chegar à bênção de encontrar os seus afetos. Mas ela continua a evocação que nós vamos estudar juntos em nosso próximo encontro. Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre e abençoe, agora lançando seus fluidos de regeneração e de compaixão, de dulcificação sobre os suicidas e sobre aqueles que ainda entretêm essa ideia, para que essa ideia se disperse e desapareça da intenção desses nossos irmãos. Assim que a paz de Jesus permaneça com eles e também conosco hoje e sempre. Que assim seja. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.